E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos e vamos assim permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início então agora à Santa Missa deste dia. Rezemos esta Santa Eucaristia por todas as almas do purgatório e por todos os falecidos da nossa paróquia. Em especial, rezemos pela alma da Dona Neiva Rosa, da Dona Iriolanda de Lima e tantos outros que fazem parte desta comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos hoje São Pedro e São Paulo. A Igreja se edifica na fé de Pedro e no ardor missionário de Paulo, unidos pela coroa do martírio, pelo testemunho de entrega total.
Com a solenidade de hoje, celebremos também o Dia do Papa. Rezemos pelo Sumo Pontífice e agradeçamos a Deus por esse tempo de graça vivido pela Igreja no pontificado de Francisco. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Com o salmista, celebremos a coragem e o testemunho de nossos santos. Cantando, demos início a esta Santa Eucaristia. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma asa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelo nosso Facebook, neste momento de comunhão que a Santa Eucaristia nos proporciona. Hoje celebramos a festa do apóstolo Pedro e Paulo. Peçamos, meu irmão, e na graça de nós também podermos dar uma resposta de amor, de fé e fidelidade ao chamado de Deus na nossa vida. Já aí caminhando para o encerramento do mês de junho, que o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, traga a nós também esse amparo e essa proteção contra todos os males. Nós aqui nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No número 2, vamos acompanhar o nosso ato penitencial. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Olhai, Senhor, para nós. Dai-nos a graça de reconhecermos que somos pecadores e necessitados do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Reveste-nos, Senhor, do homem novo. Dai-nos a graça de percorrer os caminhos que nos conduz a Vós, na santificação, no arrependimento, no desejo de vida nova. Cantemos, meu irmão, minha irmã, pedindo ao Pai do céu perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleis, que eleis
Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da nossa Igreja Católica, vamos cantar glorificando a Santíssima Trindade. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que sois junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Acolhei, Jesus, as nossas intenções, de maneira muito especial neste dia, as nossas orações, pelo nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, pelo seu ministério, pelo seu pontificado, pelo pastoreio que ele é chamado a exercer, na vocação maior de pastor, aquele meu irmão, minha irmã que nos convida à unidade. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Senhor, pelos nossos doentes, as nossas famílias, aqueles que contam, que esperam das nossas orações, pelo nosso Brasil, pela humanidade que sofre, Jesus, diante dessa pandemia, livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Por isso, firmai-nos na fé, na esperança e no amor. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concede
concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães azinhos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro do Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e a calça, tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que temem o Senhor, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a
sacerdócio. Caríssimo, quando a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e que não somente para mim, mas também para todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, de pé, acolhemos o Santo Evangelho. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. É palavra de salvação que os céus, queridos irmãos e irmãs, têm para dar. Por isso Jesus, ele é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nesse
A igreja nos convida a celebrarmos, queridos irmãos, a solenidade de dois grandes apóstolos. Um foi chamado nas primícias do apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e André faz parte, queridos irmãos, do primeiro grupo chamado por Cristo. Venho e farei de vós pescadores de homens. E nós temos também o apóstolo Paulo, que foi chamado, queridos irmãos e irmãs, logo depois da ressurreição do Senhor Jesus. O ressuscitado aparece a este homem e o chama. Paulo passa a se tornar, queridos irmãos e irmãs, uma ferramenta importantíssima, dentro da obra de restauração, dentro da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Paulo, porque tu me persegues. E esse homem vai fazer a experiência, meu irmão, minha irmã, da misericórdia e da fidelidade de Deus em sua vida. E hoje a igreja se reveste de vermelho, porque ambos puderam testemunhar, unidos à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, o mistério da redenção. E hoje nós queremos pedir ao Senhor essa graça, de crescermos, queridos irmãos e irmãs, nessa intimidade com Jesus. O Senhor nos reúne em cada Eucaristia, ao redor do banquete, ao redor, queridos irmãos e irmãs, dessa grande mesa, e pede de cada um de nós sinais, provas de amor, de fidelidade, de perseverança, de homens e mulheres que verdadeiramente estejam abertos para acolher os sinais do reino dos céus. Hoje Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem os homens ser filho do homem. Cada um dá uma resposta ali diante daquilo que são experiências que ouvem. Olha, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é João Batista, e etc, etc. Cada um dá uma resposta. E é Pedro, meu irmão, minha irmã, que se levanta e dá uma testemunha que não vem da sua racionalidade, não vem da sua sabedoria, não vem da sua aptidão humana, mas é dom de Deus, é graça de Deus. Por isso Jesus diz: olha, não foi a carne que te revelou isso, foi o meu Pai. Diante da Santa Eucaristia, Deus deseja revelar, queridos irmãos e irmãs, aos nossos corações aquilo que são os seus sentimentos, porque você sabe que os nossos sentimentos humanos são muito limitados, gente. Facilmente nós nos negamos, facilmente nós traímos, facilmente nós nos iludimos, facilmente nós nos enganamos e enganamos os outros. Por isso precisamos dos sentimentos de Deus em nós. E celebrando nesse meio sagrado coração, Jesus é aquele que deseja revelar aos nossos corações o teu sentimento. E é bonito que Pedro é aquele que diz: Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Porque Pedro professou, diz quem é Jesus, Jesus também revela a ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças diabólicas, as forças dos infernos não vão prevalecer. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Meu irmão, é sobre essa profissão de fé que está fundamentado, a nossa igreja. O Papa João Paulo II nos ensina que a primeira igreja, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos, exercitar a igreja doméstica. Mas lembra que essa igreja aqui, onde nós nos reunimos em cada domingo para celebrar o dia Dominus, o dia do Senhor, somos convidados a entender, meu irmão, minha irmã, que essa igreja ela abarca toda uma pluralidade
homens, mulheres, cristãos reunidos em um só desejo, em um só pensamento. O Espírito Santo congrega a igreja de Cristo. Nós vivemos nesse tempo de pandemia e muitas pessoas estão impossibilitadas de às vezes poder estar indo à igreja. Mas é importante que nós possamos rogar ao Senhor, possamos dar um passo na fé, não nos deixar acomodar, queridos irmãos e irmãs. Tem gente, que se apropria de uma palavra, não deixa de ser verdade, mas nós não podemos nos deixar levar por ela no sentido de que isso quebra um pouquinho daquilo que é a comunhão da igreja. Tem gente que fala, a igreja não é esse templo aqui, a igreja somos cada um de nós. E eu concordo, mas lembra-se que essa igreja na qual nós nos reunimos, povos, línguas, nações, onde Deus nos olha com um olhar incondicional, essa igreja que onde Deus não faz distinção de pessoas, ela, meu irmão, minha irmã, é igreja, é sacramento universal de salvação, tá? Então é importante. Rezamos em casa? Rezamos, mas lembra que o sentido dessa oração faz com que nós estejamos aqui, tá? Se nós não buscarmos a unidade, se nós não buscarmos a concórdia, nós, queridos irmãos, estamos pecando contra o desejo de Deus, nós estamos pecando contra aquilo que a nossa vocação, o nosso batismo, nos convida a vivermos, que é essa comunhão. Povo santo, povo sacerdotal, povo eleito, chamado, consagrado por Deus, para formarmos, queridos irmãos, e renovarmos essa aliança com o Senhor. Nós temos o apóstolo Paulo, ele se caracteriza como o apóstolo dos gentios. Se Pedro é aquele que confirma na fé, se Pedro é aquele que garante a unidade, Paulo, meu irmão, minha irmã, é o semeador, é aquele que sai para pregar. E Paulo vai longe, Por isso, quando nós pegamos o Novo Testamento e olhamos as cartas que Paulo escreve para as suas comunidades, nós vamos percebendo que esse homem andou bastante. Esse homem se sacrificou, foi perseguido, foi humilhado. E por isso hoje, na segunda leitura que nós ouvimos, Paulo está dizendo, olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, completei a corrida, agora está reservado para mim o quê? A coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que também fizerem essa experiência. Fizeram os apóstolos, fizeram os mártires, os santos de ontem, santos de hoje. E nós, como batizados, somos também convidados, Vamos pedir ao Senhor essa graça. Primeiramente, Jesus, amadureça no nosso coração, na nossa mente, esta resposta que nos dá a garantia de podermos professar uma fé, de podermos ter uma esperança constante e de podermos ter uma caridade que seja eficaz, para que nós, meu irmão, minha irmã, por onde passarmos, tenhamos certeza que somos chamados a ser representantes de Cristo. O Senhor nos convida a romper com todas as cadeias. E o salmista rezava conosco, De todos os temores me livrou o Senhor Deus, Só Deus, meu irmão, minha irmã, sabe o dia de amanhã de nossas vidas. Mas hoje, eu e você somos convidados a dar uma resposta a Jesus, É bonito o testemunho que ouvimos. Pedro está preso e a igreja está rezando por ele. E Deus envia o seu anjo para libertar das cadeias, das amarras, das inseguranças, realidades que surgiam que impossibilitavam
que Pedro exercesse o seu ministério, o seu apostolado. E hoje, nesse dia de oração pelo nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, vamos rezar por ele. A gente sabe, meu irmão, minha irmã, que não é fácil nesses tempos dar testemunho. E precisamos rogar a Deus que nos envie os seus anjos, precisamos rogar a Deus que nos envie o teu Santo Espírito, para que Ele nos leve à perseverança, a não desistirmos, a guardarmos a fé, como assim nos ensina o apóstolo Paulo, na qual o padre acabou de ler esse refrão, né? Guardei a fé, completei a corrida e agora espero a coroa da vitória, reservada àqueles que se colocam como fiéis no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que nunca, o padre aqui encerra, precisamos rezar, meu irmão e irmã, pela nossa igreja, rezarmos pelos nossos bispos, pelos nossos padres, por nós cristãos, sementes plantadas por Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, para que nas realidades onde nós nos encontremos, possamos dar esse testemunho. É lá na tua casa, é lá no seu trabalho. Você é chamado a se alimentar, né? Você é chamado a se preencher daquilo que diz respeito às maravilhas do reino dos céus. Porque a mídia está aí, né? Nos bombardeando com tantas realidades, com tantas situações, que se nós formos querer engolir tudo, nós vamos ficar contaminados, né? Intoxicados, como diz o outro, de tantas realidades que causam medo, insegurança, instabilidade, injustiças. É na nossa política, é na nossa saúde, é na nossa realidade social, familiar, é na nossa religião. Muitos são os desafios, e a palavra de Deus para nós é que não tenhamos medo. Não tiveram medo. Pedro, que foi capaz de seguir o Senhor até a cruz, e ele também morreu crucificado. E assim também fez Paulo, que pôde seguir o Senhor, conduzido, querido irmão, pela ação do Espírito Santo. Paulo, eu quero que tu dês testemunho de mim em Roma. Roma naquela época era o centro do mundo, né? Era a última parada. E até lá esse homem é conduzido pelo Espírito Santo. Mais uma vez o padre nos traz essa característica, né? Paulo é o semeador, e ele em todo momento não mediu esforço. E é bonito, eu encerro aqui nessa passagem, quando ele nos ensina, né? Agora me lembro, que quando a comunidade está aí se dividindo, um vai para a esquerda, um vai para a direita, um vai para trás, um vai para frente, Paulo vai dizer: olha, a grande verdade é essa. Pedro, como é que é? Um planta, um rega e outro escolhe, mas é Deus que faz crescer. Se eu planto, se Pedro rega, se Apolo colhe, isso é acidente, isso é secundário na missão. O que importa é que é Deus quem faz crescer. Ontem, conversando com uma pessoa sobre um pouquinho da história da nossa paróquia, né, eu dizia para ela: olha, nós não podemos querer julgar a nossa história de paróquia, né, com o nosso olhar de hoje, senão a gente comete muito pecado. Nós não podemos querer julgar a história da nossa igreja simplesmente com o olhar de hoje. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, que nos faz enxergar e olhar para o testemunho fiel daqueles que não foram os apóstatas, né? Daqueles que não renegaram, daqueles que foram fiéis até o fim. É tentação nós queremos nos espelhar nos erros das pessoas, e nós precisamos nos apoiar naqueles que são os bons testemunhos. Por isso Jesus estava sendo comparado com grandes homens. Olha, uns dizem que é Jeremias, outros dizem aí que é Elias, outros dizem que é João Batista.
Gente, são grandes homens. Jesus não desmereceu eles, né? Mas Jesus traz uma nova identidade de Messias. Ele é o Salvador do mundo. Ele veio para dar vida, né? Em favor de todos, para que todos fossem salvos. E esse todos, meu irmão, minha irmã, sou eu, é você, somos cada um de nós chamados à perseverança. Não deixemos com que as cadeias, as dificuldades, os desafios nos façam ficar parados, mas possamos romper essas estruturas pela graça e bênção de Deus e continuar o nosso testemunho de cristão. Apoiemos nessa verdade que o salmista traz: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E nós todos os dias rezamos um Pai Nosso, né? Mas livrai-nos do mal. Amém. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livra-nos do mal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, teu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com amor e confiança, vamos nesse momento elevar ao Senhor as nossas preces. Após cada invocação responderemos: atendei, Senhor, nossa oração. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, em meio às dificuldades deste mundo, a força do Senhor, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelo Papa Francisco, para que seja fortalecido na sua missão de confirmar e conduzir a Igreja na fé, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos missionários e missionárias, para que, a exemplo do apóstolo Paulo, se deixem conduzir pelo Espírito, anunciando a todos o Evangelho, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz, a justiça e o bem-estar de todos os cidadãos, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Tudo isso, Senhor, nós queremos te pedir a intercessão de vossa Mãe querida Maria Santíssima, em seu Filho Jesus, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sentados, cantemos o nosso ofertório. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida ofertar no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa igreja, reunida em nome de Cristo, se disponha a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhe o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a unidade familiar de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
santificai nossa oferenda a nosso Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e, levando os olhos a vós, Pai, deu-vos graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, elevando os olhos a vós, Pai, deu-vos graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o sacramento da nossa fé. Anunciamos a tua morte, Senhor. Proclamamos a tua ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei, e alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com o título de Nossa Senhora Aparecida, São José, seu esposo, santos apóstolos e mártires, hoje celebrando Pedro e Paulo, todos os santos que não cessam de interceder por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai a fé e a caridade a vossa igreja enquanto caminha nesse mundo. O vosso servo Papa Francisco, nosso Papa Emérito Bento XVI, nosso arcebispo Dom Jaime e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, aqueles que nos acompanham em casa. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e
pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os vossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos os falecidos que morreram na vossa amizade. Rezemos pedindo o eterno repouso a Tamara Altenhofen. Ontem celebramos o seu 7º dia. Na pessoa dela, o descanso eterno a todos os falecidos nesse tempo de pandemia, vítima dessa doença, dessa lepra que assola a nossa humanidade, aqueles que morreram diante da violência, mulheres vítimas do feminicídio, descanso eterno, pelas almas do purgatório, o descanso eterno ao Padre Fábio Rocha e Irmã Maria Helena. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nosso Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, eis aqui Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Ó Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão sem cria, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Faça-nos fiéis, Senhor Jesus, a uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, diante dos desafios, momentos de tentação e provação, faz-nos fiéis. Dai-nos, Senhor, a graça de crescermos nessa convicção de que nada se constrói só pelos nossos próprios meios humanos, mas é a Tua graça, a Tua bênção que nos possibilita, Jesus, os meios. Assim nós cremos e assim nós esperamos. Dai-nos a graça de sermos eficazes no nosso apostolado, no nosso ministério, na nossa vocação. Faz-nos fiéis. Peçamos, meu irmão, minha irmã, a graça, a bênção de Deus, também a intercessão de nossa querida Mãe Maria Santíssima. Ontem celebrávamos a Virgem do Perpétuo Socorro e ela nos socorre todos os dias. Saibamos nós invocar a Sua presença, porque ela nos ampara e nos auxilia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma.
Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, gratidão àqueles que se fizeram presente, nos auxiliando nessa liturgia, vivendo conosco esse momento de comunhão. Lembramos, quinta-feira é dia de adoração e de nós adorarmos Jesus, Ele, nosso benfeitor maior, rezando por aqueles também que são aí os nossos colaboradores, né? Pessoas que Deus suscita para que possam sustentar as necessidades básicas da nossa igreja. Quinta-feira é um dia que nós, padres da comunidade missionária Providência Santíssima, e não só nós, né? Mas tantos outros têm essa delicadeza de se colocarem na presença de Jesus e rezamos pelos nossos benfeitores. Então convido, na próxima quinta-feira, nossa Santa Missa, às 18 horas, nosso horário de costume, e nós vamos fazer um momento de adoração aqui antes, que eles sintam-se convidados. Às 16 horas, o Padre vai estar aqui expondo o Santíssimo, para nós estarmos rezando, fazendo o nosso momento de adoração a Jesus. Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus do céu e a terra. Após cada invocação responderemos amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre o qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instrui pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, glorificar a Deus com vossas vidas. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana. E de paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aqui que já conhece